Oi, oi, minha gente! Tudo certinho com vocês? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu farei um projeto de art journal com o tema de outono. Então, para começar, eu vou criar o fundo do meu cenário, inicialmente passando essa carimbeira amarela da arte montagem, de forma a preencher uma parte do quadrante superior da minha página. E com a carimbeira laranja e esse stencil caseiro de nuvens, eu vou formar um céu com um pôr do sol bem laranja, bem outonal, nessa parte superior do layout. Depois eu dou uma sujadinha nas bordas e ajudo a miscigenar as cores, passando sem o stencil agora por sobre as nuvens, um pouco mais do tom laranja. Farei o mesmo agora com essa carimbeira Distress Oxide vermelha, mas não mais usando o blending. Vou usar esse pincel de barba só para fazer algumas ranhuras meio vermelhas nesse céu de outono. Continuando a construir o fundo do meu projeto, eu vou usar agora café solúvel para pintar essa outra faixa da minha página. Inicialmente eu tento a pintura com stencil com a ajuda do pincel, porém acaba borrando um pouco porque é muito líquido o café, né? É muito aguado, não é uma tinta e acaba vazando por debaixo do stencil. Eu ainda tentei fazer com uma toalhinha de neném, mas também estava acontecendo a mesma coisa, eu teria de ter um tempo maior para esperar secar e reposicionar o stencil, e eu não queria ter esse trabalho, então eu apenas depois decido borrocar toda a página com lencinho umedecido, criando essa cor com um pouco de textura, porque eu não faço a pintura de forma homogênea, eu começo a fazer umas batidinhas para criar uma certa textura no meu fundo. Depois de seco, eu vou pegar essas cores de carimbeira no tom marrom e vou usar o mesmo stencil de folhas que eu queria utilizar com o café e vou começar a fazer um sombreado marcando essas folhas caídas ao vento no fundo da minha página. E então eu preencho essa faixa do meu layout com algumas folhas em diversos tons de marrom, onde eu vou variando a quantidade de tinta para criar várias tonalidades, várias nuances do marrom. A parte inferior do layout eu vou apenas preencher com uma tonalidade só de marrom, inicialmente somente com a Distress Oxide na cor Vintage Photo, e depois escureço um pouco as bordas de todo o layout com essa mesma tonalidade de marrom, para que no final eu venha com a carimbeira Distress Ink, que é um marrom um pouco mais forte, embora seja da mesma cor Vintage Photo, e escureço apenas as bordas da parte inferior. Criando esse background bem outonal, bem vintage, para a confecção do cenário do meu layout. Eu agora recortei algumas folhas com um set de faquinhas com diversos tons de papel. Eu vou deixar a lista do nome de cada uma dessas cores de papel aqui na descrição do vídeo. E agora eu estou fazendo um distress nas bordas dessas folhas para que elas fiquem com um aspecto mais manchado, bem a cara do outono. Eu cortei também alguns galhos com esse set de faquinhas da Sizzix em tamanhos diferenciados para que eu possa fazer uma montagem e criar aqui na parte superior como se fossem galhos secos de algumas árvores. Uma vez definida a posição dos galhos, eu vou começar a fazer a colagem na minha página utilizando o Gel Medium da cor Fix. Para criar o chão do meu cenário, eu vou colar esse pedaço de juta na parte inferior também com Gel Medium. Eu passo uma generosa camada por baixo e por cima também para selar os fios e não permitir que eles desfiem depois.
Agora eu vou colar as folhas que eu havia cortado, dispondo elas no chão como se estivessem espalhadas. Para melhor visualizar os modelos e cores que eu tenho disponível, eu espalho elas na bancada para que fique melhor a visualização e facilite a colagem. E assim eu vou preenchendo todo o chão com folhas secas, com cores bem outonais. E apesar do outono só começar amanhã, a partir das 18h58 do dia 20 de março, eis que no meio da gravação, o que acontece? As águas de março vêm para fechar o verão, cai um temporal daqueles na minha cidade e de repente eu tenho de parar a filmagem porque minutos depois falta luz. Então eu tive de esperar secar o meu layout naturalmente, sem usar soprador nem nada. E aqui está ele já com os excessos dos papéis e do pano aparados. E eu resolvi criar um pouco mais de textura no meu fundo, usando esse carimbo de texto manuscrito da Loucas por Caixa, com a ajuda dessa carimbeira marrom da STAZON. E eu vou fazendo carimbadas bem alternadas, bem irregulares, nas bordas laterais, para criar um fundo no meu projeto, ficando com esse resultado final. Para criar um pouco mais de sombra e trazer mais profundidade para o projeto, eu vou usar essas Distress Crayon para criar umas sombras ao redor de algumas figuras, principalmente das folhas e dos galhos das árvores. Também aproveito para criar uma margem mais sombreada ao redor das bordas do meu projeto. Agora eu vou criar mais textura por sobre o tecido, usando esse stencil de tijolos e esta pasta artística, essa textura artística da True Colors. E eu faço a aplicação bem aleatória e de forma bem rústica, bem desigual em pontos diferentes dessa parte inferior do projeto. Para criar o título, eu fiz um recorte nesse papel holográfico de vidrilho com a palavra Fall e vou colar aqui com a ajuda da régua T para que ele fique o mais alinhado possível. Com a textura artística já seca, eu vou colorir um pouco mais ela com esse tom de dourado um pouco mais escuro, com a ajuda desse batedor da Condor. E ainda aproveitando esse belíssimo tom de dourado da tinta Distress, eu diluí um pouco com água e vou fazer algumas borrifadas, alguns splashes na minha página com pontos de dourado para dar um pouco mais de luz. E com o mesmo intuito de trazer pontos de luz, além de destacar o título, eu vou usar a caneta gel para fazer um sombreado nas bordas laterais, assim como pintar algumas partes das folhas para trazer esses pontos de luz no projeto. E assim ficou finalizado esse projeto de outono, esse art journal bem outonal. Eu espero que vocês tenham gostado desse layout, das dicas aqui apresentadas e que inspire os projetos de vocês. Se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de deixar um recadinho, de deixar um like e de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse projeto. Mais uma vez, gratidão a todos pela companhia, obrigada pelo tempo que vocês me doaram e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um bom outono para todos, gente. Beijocas coloridas no coração. Tchauzinho!